em João capítulo 6, versículos de 5 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, ó Pai eterno, Deus bendito, nós glorificamos o nome do Senhor por esse dia. Esse é o dia do Senhor, que nós podemos, com esse privilégio, estar na Tua casa, Senhor, adorando o Teu santo nome, já através dos louvores, das ofertas, ó Pai, tudo que foi feito para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Tudo isso para culminar nesse momento especial da Tua palavra, que é tão bendita, ó Pai, é perfeita, ela fala aos corações de maneira maravilhosa, ela transforma vidas, ela que é eterna e dada pelo Senhor, para o nosso bem e para a Sua honra e glória. Abençoa os corações ouvindo a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Ajuda cada vida, porque só o Senhor sabe como está cada um nesse dia. Vem de encontro a cada necessidade, ó Pai. Por favor, nos desafia nessa noite a dar um passo de fé, que venha glorificar o nome do Senhor. E assim, ó Pai, possamos, pelo Teu poder, alcançar e fazer melhor por missões para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Abençoa o ministério dessa igreja, o pastor Roberto, sua família, cada irmão, cada irmã, cada família que é representada, derrama o Teu poder, usa cada um, dá cada vez mais o crescimento espiritual, abençoa o Teu povo, ó Pai. Eu peço também, pela Tua misericórdia, que o Senhor enche-me com o Teu Santo Espírito, Senhor, que eu venha pregar somente aquilo que venha glorificar o nome do Senhor. E se houver alguém não salvo, Deus, por favor, salva, porque só o Senhor pode fazer isso. E muito obrigado, ó Pai, por tudo e por esse dia. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu quero falar sobre o assunto como alimentar uma multidão. Então, missões originou-se no coração de Deus. Missões é o choro de Deus nessa noite. Eu sou a luz do mundo, missões. O campo é o mundo, missões. Olhai para os campos que já estão brancos para a ceifa, missões. Missões está em toda a Bíblia pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos no versículo 5, o Senhor Jesus perguntando: Onde compraremos pão para esses comerem? Havia uma multidão seguindo a Jesus por causa dos sinais e maravilhas que ele estava fazendo, curando os enfermos e tudo mais que ele fez, e Jesus sabia de suas necessidades e estava mostrando sua preocupação pelo bem-estar daquelas almas. E a pergunta é feita para Filipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Filipe viu todos os seus milagres e particularmente o da água se transformar em vinho. E, portanto, podia-se esperar que ele diria: Senhor, se quiseres, é fácil para ti, para alimentar a todos. Mas a resposta é imediata e é com a visão humana de toda a situação. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então, um dinheiro era um denário, uma moeda romana, que valia um dia de trabalho de um lavrador. Filipe disse que 200 dias de trabalho de um lavrador não daria para suprir um pouco de pão para toda aquela multidão. Realmente eu creio que Filipe é um bom contador, né? Ele sabia os números, ele sabia olhar para a multidão e ele rapidamente calculava. E ele calculou por cima o valor e ele disse: tudo isso de dinheiro não vai dar para que cada um tome um pouco. Então naquela época as pessoas trabalhavam, andavam muito a pé, o serviço era braçal. Então ele sabia que as pessoas comiam e não comiam pouco. E aquilo era comer só para sobreviver, né? Não tinha obesidade naquela época. O pessoal tudo enxuto, né? Então queimava tudo. Mas, irmãos, esperava-se de Filipe algum passo de fé.
Então Deus, quando nos dá muitos ensinamentos da palavra de Deus, muitas mensagens, nós lemos a Bíblia no dia a dia, então Deus espera de nós um passo de fé, um ato de fé, de gratidão, de bondade, de obediência. Deus espera isso de nós. Então, como ajudar toda a multidão sem ter os recursos? Vamos ver alguns pontos da Bíblia, como ajudar a toda a multidão. Primeiro, os meios para se começar. Aí em João 6,9, Deus fala: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Então, pensa comigo. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, um rapaz com lanche. Eu creio que ele foi mais precavido no meio da multidão, né? Ele viu, acho que ele observou, soube como Jesus era detalhista nas suas mensagens, operava milagres, né? A multidão concorrendo para receber uma bênção do Senhor Jesus. Então aquele rapaz já saiu de casa já com um lanchinho pronto, né? 5 de cevada, 2 peixinhos, vai dar conta, eu acho que vai dar para ficar no culto todo. Então aquele rapaz, ele poderia fazer algumas escolhas com o seu lanche, né? Ele poderia ter ficado e comido o seu lanche escondido, né? Esconder lá e comer rapidamente. Comi, limpa e já desfaz na multidão. Acabou o lanche. Ele poderia, assim, sendo mais generoso, né? Pegar um pedacinho e dar para cada um, e quando acabasse, acabou. Eu fiz o meu melhor, pelo menos eu dividi o que eu tenho, né? Ele, irmãos, ele fez a escolha perfeita. Ele deu tudo o que tinha para Jesus. Amém, irmãos? Olha, aquilo que é pequeno, que parece nada, que realmente se nós dividirmos, se contarmos, vai ser pouco. Nas mãos de Jesus, pode ser muito pelo poder dele. Amém, amados? Porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Talvez havia alguém com algum alimento e não se ofereceu. Ananias e Safira deram uma oferta para Deus, mas não foi realmente para Jesus, e por causa daquela oferta eles acabaram morrendo naquele dia. Então cuidado com a sua oferta. Estou brincando. Ore a Deus a sua oferta, que Deus vai dar a bênção para você de uma maneira maravilhosa. Mas realmente uma oferta é muito importante, porque ela é oferecida a Deus. E como nós vimos, Deus fica muito alegre, nós fazemos tudo de coração pelo poder dele. Então esse rapaz, ele deu um passo de fé e foi colocado na Bíblia como exemplo para todos sempre. Como aquela viúva pobre que nós pregamos ontem: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então parece que o rapaz ouviu aquela pergunta de Jesus, analisou a situação, olhou para Jesus e pensou: só Jesus pode fazer um milagre, e entregou tudo que tinha. Deus está mostrando que tem que haver alguém disposto a entregar tudo que tem a Jesus, pois é Ele quem faz os milagres. Amém, irmãos? Entregar pela fé de coração, confiando que Deus não pode mentir. Agora, os recursos dados para se começar. Então o rapaz ofertou 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então 5 pães de cevada era o pão mais humilde que havia naquela época. O povo de Deus era acostumado com o melhor do trigo, mas para aquele dia e para aquele milagre viria um alimento humilde. Entendemos pela Bíblia que tudo que Deus faz é especial e maravilhoso. E os pães de cevada eram o melhor de Deus para toda aquela multidão. Vamos pensar um pouquinho. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas ele era humilde. E a Bíblia fala que quem olhasse para ele não achava formosura nenhuma. Ele, de aspecto, ele era um homem comum na sociedade, ele não sobressaía. Então Jesus foi dado por Deus para nós como o seu melhor, o Salvador perfeito. Mas se alguém olhasse para Jesus, olhava e vinha um homem comum. Então o pão de cevada parece que se assemelha um pouco com o pão vivo. Aquilo que é humilde, que é comum, mas é o melhor de Deus para nós. Jesus é perfeito. Então Jesus, a noção que nós temos dele, né, é uma pintura de homem de cabelo grande, com os olhos verdes, muito bonito, mas isso não é a realidade. E a Bíblia mostra que ele é uma pessoa comum, mas de grande bênção, de grande coração e de salvação e poder para com todas as almas. 2 peixinhos. Então podia ser sardinha. Realmente era uma oferta modesta e uma impossibilidade para alimentar uma grande multidão de quase 5.000 homens. 2 peixinhos de sardinha.
Eu comi muita sardinha quando eu era pequeno, né? Minha mãe fazia muito, porque a sardinha é o peixe mais barato. Então eu comia à vontade, nossa, era toda semana, né? Hoje eu não como muita sardinha, mas eu descobri que a sardinha é rica em ômega 3. Ela ganha até do salmão. É impressionante. É o mais simples, mas está cheio de bênção lá dentro. Deus trabalha com coisas simples. Então nessa noite eu posso falar, eu sou um simples homem, pecador, pó da terra, mas Deus me chamou para servi-lo. E com alegria eu tento fazer isso. Por quê? Deus sempre faz o melhor para com cada um de nós. Amém, irmãos? Deus quer nos usar nessa noite de uma maneira preciosa. Então, o meu pastor Jaime, estava pregando nos Estados Unidos, e no final do culto, uma criança de 7 anos chegou até ele e colocou 7 centavos de dólar na mão dele. Ele pegou aqueles centavos. Ele falou que ele se emocionou, porque da boca das crianças sai o perfeito louvor. Amém, irmãos? Eu acho que era criança ganhando do pai, né? É o dinheirinho, talvez, para comprar uma bala, não sei. Mas ele foi lá e deu para a obra de Deus. E meu pastor recebeu porque é uma oferta. Oferta não se recusa, amém, irmãos? Oferta é Deus que manda e nós devemos receber. E quem realmente é tocado para dar, deve fazer isso porque Deus quer fazer algo precioso. Então Deus aceita o que temos para dar. Seja aos nossos olhos uma oferta modesta. Mas se Deus colocou no coração, é para a sua glória e os milagres depois virão da parte de Deus. Como vimos, Deus nos mostra os meios para começar. Segundo lugar, os métodos para continuar. Segura o seu dedo aí em João. Agora abra comigo em Mateus capítulo 14, versículo 15. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 15. Diz assim o Senhor Deus, Mateus capítulo 14, versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, uma passagem semelhante sobre a visão dos discípulos para com a multidão. Então, os discípulos disseram: o lugar é deserto. Então, realmente não havia um erro. Eles tiveram uma boa observação. Então, o que fazer com aquela grande multidão? Naquele horário já avançado, no lugar deserto? Manda embora, porque senão eles vão desfalecer aqui. Se ficar mais tarde, o que nós vamos fazer com esse grande problema que são as pessoas, aquela grande multidão? Então, pessoas, todos nós, eu sou um poço de problemas, né? E todo ser humano junto fica um monte de problemas. Mas há um Deus Todo-Poderoso que tem resposta para tudo através de sua palavra. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem resposta hoje para a vida eterna. Ele é o Salvador. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho para o céu. Ele está falando, eu sou a resposta para o céu, para a salvação. Então nenhum ser humano fica para a semente. O salário do pecado é a morte. A morte, infelizmente, é uma das maiores e piores dores, porque ela começa e muitas vezes não tem fim. O único que pode curar e trazer resposta para a morte é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se crê em Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, ele morreu, foi sepultado, e ele ressuscitou no terceiro dia, se a pessoa crê nisso, terá a vida eterna. Então, a esperança no Senhor Jesus. Eu tenho pouca esperança para a minha vida física. Tento fazer o melhor, vou tentar seguir muitas coisas, sigo o que o Dr. Manuel fala, mas eu sei que os meus dias já estão contados, né? Eu vou morrer, mas a esperança é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador, então Ele já salvou minha alma. E nessa noite, Ele se faz presente. Jesus disse, se eu tiver 2, 3, dizem meu nome, aí estou no meio deles. O que Jesus está fazendo aqui? Salvador perfeito. E aquele que edifica o seu povo, aquele que nos estimula a fazer uma obra que venha glorificar o nome dele. Então Jesus é precioso, ele é maravilhoso. Mas nessa passagem de Mateus 14, 15, os discípulos tiveram as suas visões sobre aquela grande multidão. O tempo é curto.
Em Mateus 14,15 fala, e a hora é já avançada. Alguns dizem, não tenho tempo para pregar, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a minha Bíblia, é muito tarde para me entregar para a obra do Senhor, não tenho tempo para ajudar as multidões sem Cristo. Não há dinheiro suficiente. João 6,7 fala, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Hoje não posso fazer algo pela obra de Deus. Eu tenho muitas dívidas, estou sem emprego, tenho que pensar no meu futuro, de minha família. A mesa é pequena. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanto? Alguns podem pensar, somos poucas pessoas para ajudar a multidão. O que podemos fazer para alcançar o mundo? A multidão é grande demais, João 6,9b, mas que é isto para tantos? A conclusão é que os discípulos queriam mandá-los embora, mas essa não era a vontade de Deus. Deus sempre pensa diferente e de uma maneira preciosa para com as pessoas e para com todos nós. Então, pela vontade de Deus, o maior milagre acontecia em nossas vidas. O Evangelho Santo, chegou até nós e hoje todos que creem em Jesus estão salvos de seus pecados. Então, como eu disse, eu sou fruto de promessa de fé e todos nós aqui nessa noite. Alguém orou diante de Deus, Deus mostrou o valor e essa pessoa deu um passo de fé. Dentre essas pessoas, Deus chamou alguns. Eu não quero só que você me obedeça dando oferta, eu quero que você levante-se do seu lugar e vá para outro lugar, outro país, outra região. E graças a Deus, muitos têm obedecido e Deus tem sido glorificado. Agora, em alguns casos, nós ouvimos desobediência, Eu lembro meu pastor contando missionários americanos. Então, Deus chamou aquele homem para pregar em tal lugar. A esposa disse para ele, puxa, mas aquele lugar é muito perigoso, nós temos 2 crianças, é um lugar muito perigoso, cheio de doença, eu não estou sendo pai de ir para esse lugar não. E a esposa bateu o pé e aquele homem não foi. E ele ficou nos Estados Unidos. Um dia na pressa, no correio do dia a dia, ele foi dar ré no carro, atropelou a criança, um dos filhos. No desespero, ele colocou a criança no banco de trás e foi sair, atropelou o segundo filho. E naquele mesmo dia, ele perdeu suas 2 crianças. Eu não sei o que Deus quis mostrar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Nossos filhos não são nossos, são de Deus. Amém, irmãos? E quanto mais rápido nós entregarmos nossas vidas a Deus e nossos filhos, tudo que temos, que Deus tem nos dado para apreciar dessa vida para Deus, é melhor e glorifica o nome de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus sabe cuidar das coisas perfeitamente, e você não. Nós achamos que pensamos que sabemos, E hoje o mundo ensina que 1 mais 1 é igual a 2, e na matemática isso é real, mas a matemática de Deus é maravilhosa, como nós vamos ver nesse texto. Deus pode fazer 1 mais 1 virar 1 milhão, porque Deus é poderoso. Amém, irmãos? Deus pode fazer coisas fantásticas e maravilhosas. Então Deus faz o milagre. Olha comigo em João 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Então, primeiramente, Jesus deu graças. Jesus não pegou o pão e já o distribuiu. Ele orou ao Pai. Ele agradeceu ao Pai pelo milagre que ele mesmo iria fazer, Então, Jesus era bem mesmo respeitoso em tudo que é hierarquia. Jesus é maravilhoso. Ele era o próprio Deus, mas deu graça ao Pai. Então aqui nos chama atenção, como eu disse, orar pela promessa de fé. Orar para que Deus supra. E quando Deus suprir, dar graças a Deus por aquele suprimento. Porque veio do céu. Porque se Deus colocou valor no nosso coração, essa resposta veio do céu. Essa resposta é para alcançar almas. Almas que irão para o céu pelo poder do Evangelho de Cristo. Então nós devemos orar pela nossa promessa de fé, tanto pedindo valor, suprimento, e agradecendo a Deus quando ele suprir pelo poder dele. Então, Jesus deu pão aos discípulos,
Os discípulos, né, sendo instrumentos na mão de Cristo, repartiram para a grande multidão. Jesus não pegou o pão e ele mesmo já deu à multidão. Jesus, ele queria usar os homens, ele queria usar os discípulos, ele queria mostrar para eles que quando ele toca em algo, aquilo lá acontece um milagre, o poder dele. Então, naquele dia, Jesus deu aos discípulos os pães e deu igualmente os peixes, o quanto eles queriam. Toda a multidão, irmãos, foi alimentada ao ponto de estar saciada e haver a sobra. Levantaram 12 alcofas, 12 cestos, né? Uma cesta para cada apóstolo. Cada um recebeu de Deus uma bênção especial por ter trabalhado na obra de Deus. E aí podemos nos remeter a nós que estamos servindo a Deus. Se nós participamos daquilo que Deus coloca no nosso coração, vai ter uma bênção especial. Amém, irmãos? Sempre terá uma bênção especial para aqueles que participam da obra de Deus. Agora, a pergunta que eu faço: por que Judas escolheu trair Jesus depois de ver tamanha generosidade do Mestre? Decisão do coração. Há sempre decisões tomadas no coração. O pastor Oswald Smith, da Igreja do Povo, em Toronto, no Canadá, ele testemunhava: essa é a espécie de oferta missionária que prego, ensino e levanto onde quer que eu vá. É o único tipo de oferta que tenho levantado para missões durante todos esses anos. Creio que poderíamos conseguir todo o dinheiro que precisamos para missões se levantássemos ofertas prometidas pela fé em todas as nossas igrejas. E disse também que devemos dar mais para missões do que para a própria igreja. E ele fazia isso em sua igreja. Sua igreja enviou mais missionários para o campo do que qualquer igreja de sua época. Então, como vimos, irmãos, Deus mostra os métodos para continuarmos. Terceiro lugar, o mestre para consumar o milagre. Olha comigo em João 6, versículos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, nessa noite, aquilo que Deus colocar em nossos corações pode até assustar. Pode ser um valor que a gente vai, e geralmente é isso, né? Dá um frio no coração, dá uma tremedeira na mão, a mente começa a funcionar, né? Mas lembre-se disso, há um mestre para consumar o milagre, amém, irmãos? Ele sabe muito bem o que ele há de fazer para suprir para nós, para fazermos melhor pela sua obra. Então Jesus, ele faz a pergunta para ver o nosso coração, em quem a nossa fé está firmada, em nossos recursos ou em Deus Todo-Poderoso. Filipe responde, né? Respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Jesus, ele fez o milagre. Jesus é o dono da obra. Ele sabe como fazer o seu milagre. Então Jesus, né, usou os seus servos como instrumentos em suas mãos. Mas estima-se que 45 mil pães e 75 mil peixes foram dados para quase 5 mil homens. 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Estima-se que foi isso para que todos estivessem o quê? Saciados, né? E ainda houve sobra. Então, irmão, Jesus, ele pulou todo o processo natural para dar tudo perfeito. Ele não esperou o pão ser feito, né? Plantar a cevada e colher, nem o peixe nascer e crescer. Foi a obra do seu poder eterno. Então, nós temos nessa noite que pôr nossos olhos no poder de Deus. O poder de Deus não muda. O poder de Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, olha comigo o poder do Mestre para consumar o milagre. Abra comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Diz assim o Senhor Deus, Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então aqui a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Deus fez o milagre.
Deus secou o mar e as águas foram partidas. E eu creio que quando o povo passou, levantou poeira. Eu creio que muitos lá espirraram. Que quando Deus fala que secou, Ele secou mesmo. Mas Ele estava livrando o seu povo. Ele estava abençoando o seu povo. Irmãos, Deus é tão poderoso que abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse em seco. Se fosse uma fila de dois, dois em dois, lado a lado, seria uma fila de mais ou menos 800 quilômetros de comprimento e demoraria 35 dias para cruzar todo o povo de Israel. Mas o que se estima é que Deus abriu o mar em mais ou menos 3 quilômetros para fazer uma fila de aproximadamente 5.000 pessoas, uma do lado da outra, e todos passaram naquela noite em seco. Amém, irmãos? É o Deus de poder, é o Deus de milagres. Alimentou mais de 5.000 homens, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando tudo é entregue nas mãos de Deus, Ele faz o poder para a sua honra e glória. Amém, irmãos? Agora, se eu contar cada centavo de real e eu falar isso que eu posso fazer, Senhor, aí Deus vai falar assim, então, tá bom, é isso que você pode fazer. Mas se nós pedirmos a Deus o que Ele quer que nós façamos, aí o milagre é eterno pelo poder deles. Amém, irmãos? Deus é poderoso, Ele pode cumprir, Ele faz isso. Havia um irmão em nossas igrejas, ele queria participar de promessa de fé. E ele estava totalmente apertado no orçamento, mas aquelas conferências de quarta e domingo, Deus tocou no coração dele, e aquele homem tomou a decisão, orou a Deus, e Deus colocou o valor para ele. Mas ele não tinha como inventar renda, mas ele confiou em Deus. E naquele mês, ele vivia de aluguel, naquele mês o dono da casa chegou até ele, chamou, falou, você paga direitinho, tem visto aqui, e não sei se você percebeu, mas abaixou a taxa. E eu vou ter que abaixar o seu aluguel. E quando abaixou o aluguel, o que sobrou do valor abaixado era o valor da promessa de fé dele. Amém, irmãos? Então são histórias que nós conhecemos da região lá, que Deus opera maravilhas. Nós já ouvimos muitas histórias. Eu tenho histórias, muitos missionários têm histórias de quando se confia em Deus, Deus abre as janelas do céu pelo seu poder. Não porque a gente fica orgulhoso, mas que a gente saiba que esse Deus nos ama e que cuida de nós. Então Deus quer nos fazer pessoas melhores. Eu e você queremos sempre melhorar. Mas a melhor melhora está no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque é perfeita, é agradável, ela glorifica a Cristo e nós somos grandemente abençoados e satisfeitos com aquilo que Deus faz. Então que nessa noite Deus nos abençoe em tudo a fazer aquilo que Ele quer para a honra e glória dEle, sob missões, sob oferta pela fé. Concluindo nessa noite, como vimos, Deus nos mostra os meios para começar, entregar tudo nas mãos de Jesus. Deus mostra os métodos para continuarmos realmente obedecendo ao Senhor Jesus aquilo que Ele manda fazermos. E Deus mostra o mestre para consumar o milagre. Sempre é Deus que vai fazer o milagre para que possamos participar dessa obra conforme a vontade dEle. E quando Deus faz, Ele não erra e nós ficamos com um sorriso, de orelha a orelha. Porque é isso que Deus quer. Crentes sorridentes, amém, irmãos? Porque, você sendo abençoado por Deus, não tem como o inimigo tirar a sua paz. Deus está com você. Deus quer mostrar esse milagre pelo seu poder e para a sua glória. Deus abençoe a cada um. Pastor, por favor.